pessoal, Cláudia Cury, tudo bom? No vídeo passado a gente terminou a carreira 57, carreira 58, agora a gente vai usar a cor 5. Na verdade nós vamos fazer a carreira 58 e 59 com essa cor. A gente vai unir entre dois leques, nós temos as 7 correntes aqui e as 7 correntes aqui. Nós vamos unir nessa segunda aqui. Vamos unir com um ponto baixíssimo. E vamos fazer 5 correntes. 3 que vão equivaler ao ponto alto e mais 2 de espaçamento. Vamos pular o primeiro ponto alto que a gente tem e no próximo eu também vou fazer um ponto alto. No próximo também um ponto alto, nesses dois centrais aqui da carreira de baixo, né? Nós temos 4, um ponto alto em cada um desses do meio. Vou fazer 2 correntes e um ponto alto aqui dentro desse espaço que eu tenho. 2 correntes, outro ponto alto no próximo espaço, 2 correntes e ponto alto no próximo espaço, que aqui embaixo a gente tem 3 espaços, né? 2 correntes e mesma coisa, vamos pular o primeiro, no próximo ponto alto, um ponto alto e no terceiro ponto alto que a gente tem aqui embaixo, outro ponto alto, 2 correntes, pula esse, um ponto alto aqui dentro, 2 correntes, outro ponto alto aqui no próximo espaço, 2 correntes, ponto alto aqui no próximo espaço. Pegaram, né? 2 correntes e os 2 pontos altos nos 2 pontos centrais aqui. Então, estou terminando o leque aqui, fizemos essas repetições 6 vezes, né? Depois que você fizer o segundo ponto alto acima do terceiro ponto alto aqui, você faz as 2 correntes e um ponto alto neste espaço grande, formado por aquelas 7 correntes. 2 correntes também e outro ponto alto no próximo espaço grande. E começa novamente. 2 correntes, pula este, nos 2 do meio a gente faz os 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes, o ponto alto no primeiro espaço, 2 correntes, o ponto alto no segundo espaço, 2 correntes e o ponto alto no terceiro espaço. 2 correntes também, sempre vão ter essas 2 correntes, exceto quando a gente faz esses 2 pontos altos juntos acima desse grupo, né, da carreira de baixo. Porque aí você não se confunde, tá? Então agora no fim dessa carreira eu volto, não se esqueça, não corta a linha, tá? Que a gente vai continuar com essa cor. Finzinho da carreira 58, já fiz o último arco, já fiz os 2 pontos altos aqui, 2 correntes, e no último espaço grande que a gente tem, também vou fazer um ponto alto, 2 correntes, e fechar na terceira corrente. Lembra que nós começamos com 5? Na terceira corrente você fecha com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3... E aí vão ficar aquelas 2 de espaçamento. Fecha com um ponto baixíssimo. Para a gente começar a carreira 59, a gente vai fazer um ponto baixíssimo dentro desse primeiro espaço, uma corrente e 3 meio pontos altos aqui dentro. Essa corrente não vale a ponto nenhum, tá? É só para dar uma alturinha aqui. Então, 1, 2, 3 e 3 meio pontos altos agora em todos os espaços que a gente tem até o fim do leque. Vão ser 21 espaços, com esse aqui 22. Entre esses pontos altos aqui, a gente não faz nada, tá? Aqui a gente não tem espaço. Cheguei no fim do leque, já fiz a última sequência de meio pontos altos. E agora eu cheguei no meio, né? Entre 2 leques, esse espaço maior, eu vou fazer, não faço corrente aqui, tá? Eu vou direto, faço um ponto baixo aqui dentro e já começo a mesma coisa, os 3 meio pontos altos em todos os espaços que eu tenho.
Fim da carreira 59, já fiz os 3 últimos meio pontos altos logo depois dos 2 últimos pontos altos que eu tenho aqui embaixo. Vou fazer o ponto baixo bem aqui no centro, entre os leques, e vou fechar com um ponto baixíssimo no topo do primeiro meio ponto alto que eu tenho. Fechar com um ponto baixíssimo, uma corrente e já podemos cortar a linha. Carreira 60 agora, a gente vai usar a cor mais escura, número 1. Vamos unir num ponto antes do ponto baixo que a gente tem. Entre 2 leques, nós fizemos aquele ponto baixo no meio ponto alto que a gente tem logo antes dele, tá? Porque agora a gente vai fazer 3 pontos altos fechados juntos. Então, nós vamos unir com um ponto baixíssimo, 2 correntes, 1, 2, que equivale ao primeiro ponto alto. Logo no ponto baixo que a gente tem, nós vamos fazer um ponto alto incompleto, aquele que a gente não termina, e no seguinte, né, no primeiro meio ponto alto que a gente tem, a gente também faz o ponto alto incompleto e termina os 3 juntos. E agora a gente vai fazer um ponto alto nos próximos 64 pontos, até a gente chegar no próximo meinho, né, entre 2 leques. 64, cheguei naquele último meio ponto alto desse leque, vou fazer agora os 3 pontos altos fechados juntos. O primeiro, o segundo que é no ponto baixo e o terceiro. Aqui é estranho, né, porque fica essa linha, mas é assim mesmo, pega só as 2 de cima, tá? Não termina e agora sim termina os 3 juntos e começa de novo os 64 pontos altos, um em cada ponto que a gente tem. E a gente vai terminar essa carreira 60 com 64 pontos altos, porque a gente começou com os pontos altos fechados juntos. E lá no topo deles, né, dos 3 fechados juntos, a gente fecha com um ponto baixíssimo, uma corrente, terminamos a carreira. Carreira 61, a gente vai usar a cor número 2. A gente vai unir, olha só, a gente tem os 3 pontos altos fechados juntos, certo? Nós vamos unir no ponto anterior. Vamos unir com um ponto baixíssimo e 3 correntes. 1, 2, 3, que vão equivaler ao primeiro ponto alto duplo dessa carreira. E nós vamos fazer 3 pontos altos duplos fechados juntos. Então, esse é o primeiro, 2 laçadas para a gente começar o segundo. Agora, você vai introduzir nos 3 pontos altos fechados juntos que a gente tem, tá vendo? 2 laçadas, então introduz, busca lá de trás, tira 2 alças, tira 2 alças e não termina o ponto alto duplo. E vamos começar o outro. No próximo ponto, dando 2 laçadas e tirando de 2 em 2 alças. Ficou com 3 argolinhas, dá a laçada, fecha os 3 pontos altos duplos juntos. Um ponto alto duplo no próximo ponto. Tira 2 e tira 2. Um ponto alto alongado no próximo. Então, dá a laçada, busca lá de trás, tira apenas uma alça e agora termina o ponto alto normalmente. Tira 2 e tira 2. Um ponto alto no próximo. Tira 2, tira 2. Um meio ponto alto alongado. Tira apenas uma alça, depois tira as 3. E agora nós vamos fazer uma sequência de 54 meio pontos altos, direto, um em cada ponto. São 54, tá? 1, 2, 53 e 54. Agora, tudo que a gente fez aqui nesse comecinho, diminuindo os pontos, que a gente começou com pontos maiores e fomos diminuindo. Agora, a gente vai aumentar. Vamos fazer um meio ponto alto alongado. Tira uma alça, depois tira as 3. Um ponto alto. Um ponto alto alongado. Tira uma alça, tira 2 e tira 2. O ponto alto duplo, então dá 2 laçadas e tira de 2 em 2. Tira 2 e tira 2. E os 3 pontos altos duplos fechados juntos. 2 laçadas, começa o primeiro,
tira 2, não termina. O segundo dando 2 laçadas, que é aqui bem no topo desses pontos fechados juntos. Busca lá de trás, tira 2, não termina. E o terceiro, também dando 2 laçadas, tira 2, não termina. Agora termina, quando você estiver com 4 alças, termina os 3 juntos. E vamos começar de novo, do maior para o menorzinho. Finzinho da carreira 61, já fiz os 54 meio pontos altos. Tenho 4 pontos aqui, que eu vou começar a crescer os pontos para a gente terminar essa carreira. O meio ponto alto alongado, o ponto alto alongado, e o ponto alto duplo aqui no último. Porque nós começamos com os 3 fechados juntos, né? Vou fechar lá no topo desses pontos fechados juntos com um ponto baixíssimo, uma corrente, e a gente vai começar a carreira 62 com a cor número 3. Eu vou unir a nova cor em cima de 3 pontos altos duplos fechados juntos, tá? Na verdade, eu vou unir aqui bem onde eu emendei a linha. Tem um nozinho aqui. Vou unir com um ponto baixíssimo e fazer 3 correntes, que vão equivaler ao primeiro ponto alto dessa carreira. Eu vou fazer um ponto alto agora em todos os pontos que a gente tem. Só isso essa carreira. Não pula nenhum ponto. Terminando a carreira 62, eu vou fazer o último ponto alto. Agora, a gente presta muita atenção nesse finzinho aqui. Porque eu fiz, olha só, eu fiz este ponto aqui, neste último ponto alto que a gente tem sozinho. Porque logo depois nós temos esses 3 fechados juntos, tá? Porque aqui, olha, como eu emendei a linha, parecem que são 2 pontos, olha, um aqui, mas você não pode fazer dentro deste. Porque este aqui é o que a gente fechou junto, tá bom? Então, considera aqui como um ponto só que a gente já fez as correntes aqui dentro. Então, terminou este último ponto alto em cima deste que está sozinho, você já vai lá direto na terceira corrente e fecha com o ponto baixíssimo, uma corrente, pode cortar a linha. Gente, para a carreira 63, a gente vai usar a cor 4, tá? Nós vamos unir entre 2 leques. Na carreira anterior a essa que a gente acabou de fazer, a gente tem os 3 pontos fechados juntos. Acima dele, nós fizemos este ponto alto. É nele mesmo que a gente vai unir, porque ele é o ponto central entre 2 leques. A gente vai unir com o ponto baixíssimo. E vamos fazer 5 correntes. 1, 4, 5, que vai equivaler ao ponto alto triplo alongado. Gente, o que a carreira anterior teve de simples, né, de fácil, essa tem de elaborada. Então, faça essa carreira 63 devagar, com muita atenção. Tá bom? Nós estamos fazendo pontos grandes e a gente daqui a pouco vai começar a diminuir. Então, esse é o ponto alto triplo alongado, nós vamos fazer mais 2 pontos altos triplos alongados, sempre um em cada ponto. Então, uma volta, 2, 3, porque é o ponto alto triplo. Busca lá de trás e tira uma alça, porque ele é triplo alongado. Tira apenas uma alça. Agora sim você tira de 2 em 2 alças. Primeiro movimento, o segundo, o terceiro e o quarto. Vamos fazer um outro ponto igualzinho a esse no próximo. Vão ficar 3 seguidos. 3 laçadas, introduz, busca lá de trás, tira apenas uma, porque é alongado, e agora tira de 2 em 2. Segundo movimento, o terceiro e o quarto. Agora a gente vai começar a diminuir. Esse é o ponto alto triplo alongado, agora a gente vai fazer 3 pontos altos triplos, normais. Então, 3 laçadas, tira de 2 em 2 alças. 3 laçadas e tira de 2 em 2 alças. E o terceiro, 3 laçadas, mesma coisa. Então, acabamos de fazer 3 pontos altos triplos. Agora, a gente vai fazer 3 pontos altos duplos alongados. Então, duplo, 2 laçadas.
Busca lá de trás, é alongado, então tira apenas uma alça, depois tira de duas em duas. Esse é o primeiro, o segundo e o terceiro, duas laçadas, introduz, busca lá de trás, tira apenas uma, daí tira de duas em duas. Ó, 3 altos triplos alongados, 3 altos triplos normais e 3 duplos alongados. Agora a gente vai fazer 3 pontos altos duplos. Então, duas laçadas e vamos tirar direto de duas em duas alças. O primeiro, o segundo e o terceiro. Agora a gente vai fazer 3 pontos altos alongados. Uma laçada apenas, tira uma alça, depois termina o ponto alto normalmente, tira 2 e tira 2. O segundo e o terceiro. 3 pontos altos, tira 2, o primeiro, o segundo e o terceiro. E agora nós vamos fazer 3 meio pontos altos alongados. Busca lá de trás, tira apenas uma alça, tira os 3. Dá a laçada, agora é o segundo, tira uma alça, depois tira as 3. E o terceiro meio ponto alto alongado. E agora a gente vai fazer uma sequência de 22 meio pontos altos. Direto, um em cada ponto, tá? 21, 22. Agora, o que a gente fez aqui, diminuindo os pontos, a gente vai começar a aumentar os pontos. Fizemos os 22 meio pontos altos, vamos fazer 3 meio pontos altos alongados. Tira uma alça, depois tira os 3. 1, 3. Depois do meio ponto alto alongado, é o ponto alto normal. Tira 2, 3 vezes. 1, 3. Depois do ponto alto, vem o ponto alto alongado. Tira apenas uma alça, tira 2, 1, 2, 3. Depois do ponto alto alongado, vem o ponto alto duplo. Então, duas laçadas e tira de duas em duas alças. O segundo e o terceiro. Agora o ponto alto duplo alongado, também 3. Tira apenas uma e depois tira de duas em duas. O primeiro, o segundo e o terceiro. Agora a gente vai fazer 3 pontos altos triplos. Então, 3 laçadas e tira de duas em duas alças. Primeiro, 1, 2, 3. O segundo e o terceiro. Agora a gente vai começar uma sequência de 5 pontos altos triplos alongados. Na verdade, aqui no centro, né, entre dois leques, a gente sempre vai ter 5 pontos altos triplos alongados. A gente começou com 3, esse aqui é o do meio, né? Aquelas correntes é o do meio. Nós ficamos com 2 logo depois dele. Quando a gente estiver terminando essa carreira, a gente também vai terminar com 2 pontos altos triplos alongados. Então, aqui também nós vamos ter 5 no fim dessa carreira. Então, terminando aqui, olha só, 1, 2, 3 laçadas, alongado. Então, tira apenas uma, tira duas, tira duas, tira duas e tira duas. Então, o primeiro e o quinto. Opa, tira só um, depois tira de 2 em 2. Então, olha lá, desses 5 últimos que nós fizemos, 1, 2, 3, 4, 5. O do meio, que é este aqui,
está acima deste amarelinho que está em cima dos 3 pontos fechados juntos que a gente fez na outra carreira, tá vendo? Então, esse é o central. E agora, tudo que a gente fez a partir desses pontos altos triplos alongados, né? Daqui pra frente, a gente vai repetir igualzinho em todos os leques, tá? Eu vou deixar uma sequência aí anotadinha para ficar mais fácil de vocês recorrerem. Uma dica boa é você sempre marcar o último ponto que você fizer desses pontos altos triplos, né, alongados. Você marca o último e continua a sequência, porque se você precisa recontar, fica bem mais fácil, tá? Só uma dicasinha aí para vocês. Finzinho da carreira 63, já fiz os 3 pontos altos triplos e agora eu teria que fazer, teoricamente, os 5 pontos altos triplos alongados. Eu já tenho 3, então eu vou fazer os 2 últimos aqui nesses 2 pontos, tá vendo? Alongados, então tira só um e depois tira de 2 em 2. O primeiro dos 5 e o segundo dos 5. E agora, lá na quinta corrente, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Se você ficar na dúvida qual que é a corrente, você volta, olha lá. Aqui é o ponto alto triplo alongado na corrente anterior. Fecha com um ponto baixíssimo, uma corrente. E agora, para a carreira 64, a gente vai usar a cor 5, a mais clarinha. Para a carreira 64, a gente vai unir a linha ou onde você terminou o seu trabalho, né, naquele nozinho, presta atenção para unir direitinho naquelas correntes que você fez. Ou em qualquer ponto central entre você tem os pontos fechados juntos, o ponto acima dele, que foi feito dentro dele, e o ponto acima deste outro. Então, é nesse ponto central que a gente vai unir. Com o ponto baixíssimo e 3 correntes, que vão equivaler ao primeiro ponto alto dessa carreira. E agora a gente vai fazer um ponto alto em cada ponto que a gente tem. Outra carreira bem simples. Terminou o último ponto alto, fecha com o ponto baixíssimo lá na terceira corrente, faz uma correntinha e pode cortar a linha. Próxima carreira a gente vai usar a cor 1, tá? A cor mais escura que a gente tem. Une direitinho aí, faz um ponto baixíssimo e uma corrente e um ponto baixo no mesmo, eu vou unir com o ponto baixo direto. E agora a gente vai fazer um ponto baixo em todos os pontos que a gente tem. Mais simples que a anterior. Último ponto baixo dessa carreira. Terminou, fecha no primeiro ponto baixo da carreira. No meu caso é logo depois do nozinho com o ponto baixíssimo. E agora não corta a linha, a gente vai continuar com essa cor número 1. Tá? Agora a gente vai começar a carreira 66. Fechou com um ponto baixíssimo, faz uma corrente e um ponto baixo nesse mesmo. 2 correntes, pula o próximo ponto e no outro um ponto baixo. 2 correntes, pula um ponto, no próximo um ponto baixo. 2 correntes, a carreira inteira é só isso. A gente vai ficando com essas argolinhas pequenininhas, tá bom? Fim da carreira 66, fiz o ponto baixo, agora vou fazer as 2 correntes. Mesma coisa, pulo um, no próximo ponto o ponto baixo. Faço 2 correntes, pulo um também, e agora neste próximo, que é onde está saindo a corrente, lá no topo do ponto baixo que eu tenho, pegando as 2 alças, eu fecho com um ponto baixíssimo, uma corrente, terminamos a carreira e também terminamos de usar essa cor. Carreira 67, a gente vai usar a cor número 2. E segundo a receita, a gente pode unir em qualquer espaço formado por 2 correntes que a gente tem, tá? Então, eu vou escolher qualquer um aqui, no espaço. Vou unir com um ponto baixo, tá? Você pode unir com um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo. Vamos fazer 2 correntes e no próximo espaço, um ponto baixo. Vamos fazer essa sequência de 2 correntes e um ponto baixo no próximo espaço, até que a gente fique com 7 pontos baixos, tá? Já estou com 3, 2 correntes, já fiz, um ponto baixo, 2 correntes e o 7º. Não faz corrente agora, tá? Nós vamos pular um espaço
e vamos fazer agora um leque no próximo espaço, formado por um V e um W e outro V, todos feitos com pontos altos duplos. Vocês vão entender. Então não esquece, não faz corrente agora, pula um espaço, no outro espaço você dá 2 laçadas, porque é o ponto alto duplo. Introduz, busca lá de trás e tira de 2 em 2 alças. Essa é a primeira perninha do V. Para a gente formar o V, a gente tem que fazer uma corrente de espaçamento e a outra perninha do V. Então, 2 laçadas, busca lá de trás, tira de 2 em 2 alças. Formamos o V. Não faz corrente aqui, tá? Agora a gente vai começar o W. O W são 3 pontos altos duplos. Então, 2 laçadas, busca lá de trás, tira de 2 em 2 alças, uma corrente, a segunda perninha do W, tira de 2 em 2, uma corrente também, e a terceira parte do W. Tira de 2 em 2 alças. Não faz corrente agora e vamos finalizar esse leque com um outro ponto V. 2 laçadas, tira de 2 em 2, uma corrente para a gente formar o V, 2 laçadas e o último ponto alto duplo aqui dentro. Não faz corrente aqui no fim do leque, tá? A gente pulou um espaço antes de começar o leque. Então, agora a gente vai pular um espaço também depois do leque. No espaço seguinte, a gente vai começar uma sequência agora de um ponto baixo, 2 correntes, outro ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo. Até que a gente fique com 12 pontos baixos, tá? A gente começou aqui com 7, porque quando a gente estiver terminando essa carreira, a gente vai fazer os outros 5 que faltam para ficarem os 12. Tá bom? Então, olha lá. Sempre 2 correntes e um ponto baixo no espaço seguinte. Você não pula espaço para fazer esses pontos baixos, tá? A gente só vai pular espaço antes do leque e depois do leque. 11, 2 correntes e o último, o 12º ponto baixo. Não faz corrente agora. 2 laçadas, pula um espaço, no espaço seguinte a gente começa o leque novamente, com o ponto alto duplo, uma corrente, outro ponto alto duplo para a gente formar o V. Não faz corrente e vamos começar o W. Uma corrente, a segunda perninha do W, uma corrente, a terceira perninha do W. Entre as letras nunca tem corrente, não se esqueça disso. Então, direto depois do W a gente faz o V. E começa de novo a sequência sem fazer corrente, pula um espaço, no espaço seguinte, um ponto baixo, 2 correntes, a sequência de 12 pontos baixos separados por 2 correntes, tá bom? A linha. Ah, e não corta a linha, tá? Porque a próxima carreira, que vai ser a 68, a gente vai continuar com essa cor 2. Terminando a carreira 67, já fiz as 2 correntes, vou fazer o último ponto baixo no último espaço que eu tenho. Aqui foi onde eu comecei, né? A gente começou com 7 pontos baixos e eu terminei com 5 pontos baixos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficamos também com 12 entre esses 2 leques. 2 correntes e fecha no topo do primeiro ponto baixo que você tem. Fecha com um ponto baixíssimo. E agora a gente vai continuar com essa cor, né? Faz um outro ponto baixíssimo no primeiro espaço que você tem, para posicionar a linha ali dentro. Uma corrente e um ponto baixo nesse mesmo espaço. 2 correntes, ponto baixo no próximo espaço, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes. Nós vamos ficar com 5 pontos baixos agora, tá? Aqui nesse começo. 2 correntes e o 5º ponto baixo. Aqui nós temos a corrente que nós vamos pular. Aqui não é a corrente, né? Aqui é o primeiro ponto alto duplo. Nós vamos pular
essas duas correntes e agora em cima desse leque, eu até pus os marcadores aqui para mostrar direitinho para vocês. Nós vamos fazer um outro leque formado por 4 Ws. Um a gente vai fazer dentro do V, um W, vamos pular esses dois pontos, nós vamos fazer um W aqui e outro W aqui, nas duas perninhas do W, tá vendo? Entre a primeira e a segunda e entre a segunda e a terceira. E um outro W no último ponto V que a gente tem. Na verdade, a gente vai fazer esses Ws onde a gente fez as correntes de espaçamento, né? Para formar o V, para formar o W, nós fizemos uma corrente aqui, e para formar o V, o último V também nós fizemos uma corrente. Então, os Ws vão ser dentro desses espaços que a gente tem. Então, eu vou tirar esses marcadores e já volto. Pronto, tirei os marcadores. Então, eu fiz aqui o último ponto baixo, não vou fazer corrente, vou pular esse espaço, pular este ponto alto duplo. Então, abaixo dessa corrente que formou o V, eu vou colocar um W com os pontos altos duplos. A primeira perna, uma corrente, a segunda, uma corrente e a terceira. Pula esses dois pontos, que aqui a gente não fez corrente entre eles, né? Lá no outro espacinho que a gente tem, o segundo W. Uma corrente para dar o espaçamento entre uma perninha e outra. Entre um W e outro, a gente não faz corrente. No próximo espaço, o outro W, que agora a gente só vai pular esse aqui, né? Que é o meio do W, na verdade. A primeira perna, a segunda, uma corrente e a terceira não faz corrente para separar um W do outro. Agora a gente vai pular esses dois, né? Que aqui a gente não tem corrente. Lá no meio do V, nós vamos fazer o quarto W. Aí, não faz corrente também. Aqui a gente não tem as duas correntes, certo? Pula as duas correntes que a gente tem, as próximas, e no próximo espaço a gente faz um ponto baixo, duas correntes, um ponto baixo. Agora nós vamos ficar com uma sequência de 9 pontos baixos, tá? Nós começamos a mesma coisa, a gente começou com 5, porque quando a gente estiver terminando essa carreira, a gente vai fazer os últimos 4. 8, as duas correntes, e 9, não faz as correntes, porque a gente já vai começar o leque. E a mesma coisa, nos espaços onde nós temos a corrente, a gente vai fazer os 4 Ws, não faz corrente quando você terminar o W, pula o primeiro espaço formado por duas correntes e já começa a sequência de pontos baixos. Fim da carreira 68, já fiz o último leque e vou terminar com 4 pontos baixos. Fiz as duas correntes já, faz o ponto baixo no último espaço, duas correntes também e fecha lá no topo. Ignora a correntinha que você fez para começar, no topo do ponto baixo você fecha com o ponto baixíssimo, faz uma corrente e já pode cortar a linha, porque agora a carreira 69 a gente vai mudar de cor, a gente vai usar a cor número 3, tá? Para a carreira 69, a gente vai unir entre dois leques em qualquer espaço que você tem. Não se esqueça que a gente vai pular o primeiro espaço e o último, como a gente tem feito em todas as carreiras, nessas últimas carreiras. Então, você escolhe um mais central e une com o ponto baixo ou com o ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo. Duas correntes, o ponto baixo no próximo espaço, até que você alcance o penúltimo espaço. Deixa eu ver se eu já alcancei. Aqui não é espaço que nós não temos correntes. Então, esse é o meu último espaço, não vou fazer corrente aqui. E agora, eu quero mostrar para vocês, eu coloquei uns marcadores novamente. Nós fizemos uma sequência na carreira anterior de Ws, né? Olha, aqui o segundo, o terceiro e o quarto. Agora, a gente vai dar continuidade nesse leque. E onde eu coloquei os marcadores é onde a gente não vai colocar pontos, tá? Porque é a mesma coisa, a gente só vai colocar pontos onde a gente tem as correntes. Aqui a gente não fez corrente entre um W e outro. Então, se você ficar na dúvida, faça isso que eu fiz aqui em todos os leques, se for o caso, para você não fazer errado. Então, a gente vai começar agora com uma sequência da seguinte forma. Não faz a corrente, né? As correntes,
vamos começar também com o ponto alto duplo. Nós vamos fazer o W dentro deste primeiro espacinho aqui, deste primeiro W. Nós temos 2 espaços, tá vendo? No primeiro, a gente vai colocar um W com os 3 pontos altos duplos sempre separados por uma corrente. Não faço corrente, porque a gente vai começar agora, nos próximos espaços que a gente tem, nós vamos colocar pontos V's, tá? Em todos esses espaços, vão ser 6 sequências. No próximo espaço, o ponto V. Um ponto alto duplo, uma corrente e outro ponto alto duplo no mesmo espaço. Não faz corrente entre um V e o outro, e no próximo espaço, o outro V. E agora, no próximo W, também vou fazer um outro V, o último V, né, desse leque. Vamos lá, o W tá aqui, esse é o último espaço do leque, eu também vou fazer um W. E entre os leques, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente tem feito. Não faz corrente, pula um espaço e no próximo começa com o ponto baixo, 2 correntes. Nós vamos ficar com 6 pontos baixos aqui no meio. Pronto, e vamos terminar a carreira 69 também com 6 pontos. No meu caso, eu comecei com 4, então vou terminar com os 2 pontos baixos, sempre separados com 2 correntes, faz 2 correntes, fecha com o ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer um ponto baixíssimo no próximo espaço que você tem, uma corrente e um ponto baixo nesse mesmo. Só que agora nós vamos continuar a carreira 70 no próximo vídeo. Então não corte a linha, né? Porque nós vamos continuar com essa. Então até o próximo vídeo, gente. Que daqui uns dias eu volto e aí vai ser o último vídeo, tá? Vai ser da carreira 70 até a 79. Assine o canal se vocês ainda não assinaram, hein? Porque é uma forma de vocês apoiarem. Vocês sabem que aqui no canal eu não conto com apoio de loja, de armarinho, de fábrica de linhas, nada. Eu só posso contar com o apoio de vocês. Então eu espero que vocês assinem e participem do canal com comentários, perguntas, tá bom? Tchau, gente. Um grande beijo.